Olá, gente. Eu sou o professor Roberto e hoje vou falar com vocês um assunto extremamente importante, um assunto básico, mas que a gente tem que ter conhecimento e levar para a vida toda profissional, que é o acrílico autopolimerizável. A gente que mexe com prótese, mexe com provisório, mexe com implante, a gente tem que ter essa noção muito clara. E é importante que nós tenhamos na cabeça todas as fases do acrílico para conseguirmos ter uma manipulação correta e adequada com todas as qualidades do material, tá? Basicamente o acrílico autopolimerizável, eles são 4 fases. A primeira fase é arenosa, a segunda filamentosa, a terceira plástica, que é a fase que a gente consegue trabalhar com ele, e a última borrachóide ou rígida, que a gente já não consegue ter tanto manipulação dele, que a gente acaba colocando defeitos no nosso material. Então a gente vai fazer uma demonstração muito simples e que vocês possam ter um entendimento mais tranquilo desse material. Tá? Então a gente vai passar agora para uma manipulação. Vou colocar uma luvinha aqui. O acrílico, então, a gente quando compra na Dental, ele vem em 2 medidas, líquido e o pó. O líquido é um monômero, né, puramente livre. O pó, ele já vem uma fasezinha nele que seria já polimerizado, então ele é um pozinho, tá? E nós podemos escolher a cor, e a cor vai variar de 60, que seria mais clara, até 77, que seria uma cor mais escura. Isso aí você vai depender do que você quer fazer e da tonalidade do seu paciente. A proporção correta laboratorial é por volume, e aí você vem com um medidor, você coloca um volume de líquido, tá, para 2 volumes do pó. Quando a gente quer fazer provisório, a gente usa uma quantidade menor, então a gente vai trabalhar com um sistema de saturação do líquido. Então a gente vai colocar algumas gotas do líquido no nosso pot d'Appen. E depois nós vamos começar um processo de saturação do pó nele. Então tá o líquido lá, quietinho. E agora a gente vai colocar o pó bem devagar até o líquido parar de absorver esse pó. Vocês vão ver que vai começar a acumular pó em cima da superfície da mistura. Nessa hora a gente para de colocar o pó e aí ele entra no processo inicial de mistura do produto. Nessa hora, quanto mais quietinho nós deixarmos ele, melhor. Nessa hora o líquido começa a entrar dentro do pó e fazer um processo de remoção do filamento, né? Então ele vai começar um processo de remover a polimerização existente. Então quando a gente pega na nossa mão e a gente sacode uma misturinha na outra, a gente vai ter um aspecto de areia. Por isso que ele chama arenoso essa fase. Aguardando mais um pouco, o acrílico vai entrar numa fase de filamentos, porque foi removido o novelo de polimerização existente e ele começa a formar filamentos entre eles. Então a gente consegue ver um tanto de filamento que parece uma teia de aranha. Essa fase é filamentosa. Logo em seguida, ele vai começar um processo de entrar na fase plástica, que é a fase que nós podemos brincar à vontade de manipular ele. Que é a fase que nós podemos pegar, fazer uma bolinha, colocar num provisório de dente, a gente consegue trabalhar ela e ela já não faz aquele filamento que ele estava fazendo. Essa fase é uma fase rápida, tá?
Então a hora que a gente tem que pegar o nosso material e colocar ou no molde, levar na boca do paciente para fazer um provisório com pré-moldagem, qualquer forma que a gente queira trabalhar, é nessa hora que a gente consegue fazer uma forma nela. Daqui a pouco o material ele entra numa situação que ele não aceita mais deformação nele. Nessa fase a gente chama de fase borrachoide. Qualquer deformação que eu fizer no meu material, ela se torna uma deformação permanente. Ele não volta para a forma que ele estava antes. Eu não consigo mais manipular ele. Deixa eu ver se ele já está chegando. Ele já começou a chegar. Então se eu aperto ele, ele deforma e ele fica deformado. Então é uma fase que eu já não posso trabalhar nele, tá? Só na fase plástica. Uma coisa importante de lembrar é que o acrílico, essa reação de polimerização que ocorre nele, ela é uma reação exotérmica, então ela gera calor. Então quando eu encosto a minha mão nele aqui, quando ele está chegando nessa fase final, que a polimerização final está ocorrendo, ele começa a aumentar a temperatura dele. Quando a gente faz um pequeno dente, um provisório pequenininho, esse não afeta tanto, o paciente vai sentir, mas o incômodo é pouco, tá? A gente joga água e é tranquilo. Agora eu tenho que tomar muito cuidado com uma quantidade maior. Se meu provisório for grande, eu tenho risco de queimar a boca do meu paciente. Então seriam mais ou menos, queridos, essa fase, que é a fase do nosso material, do nosso acrílico. E vocês têm que praticar bastante para poder conhecer todas elas, para podermos ter um resultado satisfatório na nossa conduta clínica. E aí, gente? Ficou claro um pouquinho essas fases da manipulação do acrílico para vocês? É extremamente importante conhecer essas fases para vocês se aprimorarem cada vez mais na confecção de provisórios, né? Reparo em prótese, entendimento de uma prótese total, qual que é a base que a gente tem de acrílico, tá? Normalmente a gente demora um tempo para conhecer essas fases e conseguir se adaptar ao melhor momento de trabalhar com ela, mas depois que a gente aprende é muito tranquilo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai postar mais vídeos aqui para trabalhar um pouco a base da odontologia e auxiliar vocês no que for preciso. Mande comentários, estamos à disposição. Grande abraço!